Punheteiro Tigilo, vocês estão bonzinhos? Espero que sim. Bom, quem não me conhece, meu nome é Wellington, canal de Monge Mago, porque fui monge, hoje sou mago, etc. Curta, comenta, compartilha, ativa o sininho, deixa o like e tudo mais. E é nóis. Bom, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um relato, né? Muita gente me perguntou qual a relação de Exu com a Goethe. Nenhuma, a princípio. A princípio, tá? Porque hoje em dia tem uma gente fazendo uma baralhada toda, né? Falando que o Daimon da Goethe é Exu no dia de hoje. Não. E bom, sem essa mistureba toda, eu tenho meu Exu, né? Exu morcego. E eu tenho uma intimidade ali com ele. Eu gosto de conversar com o homem, eu gosto de aprender com o homem. O homem me ensina, o homem me instrui. O homem é foda. Eu adoro esse meu ancestral, né? Exu morcego é o cara. E Laro Exu morcego amor, Jubá, Kobá, Laro Exu. E, bom, certa vez estava eu, isso foi faz um bom tempo já, foi logo no começo dos meus estudos de Goethe, né? Goethe como prática, né? Já após mosteiro, né? E faz o quê? Uns 5 anos aproximadamente. Eu já tinha meu Exu assentado, tudo mais, né? Já sabia quem era, quem não era, já feito todos os processos. Eu tava num momento de muita intimidade com o meu Exu. De falar, ele responder, de firmar ele vir, né, e tal. E, bom, nesses contatos, eu perguntei pra ele se ele conhecia o Goethe. Resolvi fazer uma entrevista com o seu morcego. E eu falei, senhor morcego, senhor... Eu não tinha pesquisado a história dele nem nada, tá? Depois que eu fui pesquisar e a cabeça explodiu. Vou te contar o porquê. Bom, comecei o diálogo, firmei a vela, né, ativei o assentamento, com gin e tudo mais. E no diálogo com ele, falei, seu moço, o senhor por acaso conhece Goethe? Ele deu a gargalhada dele e me respondeu, conheço. Não só conheço, como fui um assíduo praticante desta divina vertente quando fui vivo em terra. Eu falei, eita, isso é sério? Ele deu risada e falou, por que eu mentiria pra ti? Eu falei, bom, porque você é um Exu, né? Vai saber. E aí ele deu mais risada ainda. Nós dois rimos, né? E eu apanhei, não, brincadeira. Nós dois rimos e ele continuou o diálogo, né? Ele falou, em uma das minhas encarnações, né, em terra, eu fui um grande duque, né? Um grande senhor de posses na Europa. E nessa minha vida na Europa, eu praticava a magia dos grimórios, né? Em uma época onde isso era tido entre os nobres, segundo o que ele me disse, né, entre os nobres, nos segredos, nas reuniões de homens que tinham, né, porque tinha reuniões de homens e mulheres separadas na corte, e ele falou, nas reuniões de homens, nós falávamos dos mistérios da magia. Sempre de forma com tabus, né, sempre de forma com regras, mas falávamos, conversávamos sobre. E eu falei, nossa, mas que interessante. Eu falei, conta mais, né? Eu tô super empolgado agora, eu quero saber a sua história. E aí ele me disse, bom, né, ele continuou contando que quando ele estava no reino dele, no ducado dele ali, ele era muito apaixonado por uma moça. E aí ele começou a fazer magia com daimons pra atrair essa moça pra ele. E foi atraindo, conseguiu a moça. Só que ele me disse que aconteceu um problema. O amor que ele sentiu pela magia acabou se tornando algo muito superior ao amor que ele sentia pela moça. E então ele começou a virar uma espécie de demonólatra. E ele começou a adorar os demônios, adorar os diabos, adorar todo mundo, né? E a moça que ele amava começou a descobrir que ele passava horas e horas e horas no quarto e não queria se dedicar tempo nenhum pra ela. Isso foi o próprio Exu me contando, tá? Ele falando, eu assumo que eu realmente entrei num lapso onde eu só queria saber da magia, eu só queria saber dos demônios, eu só queria saber disso, né? E eu estudei, eu pratiquei, né? E devido a essas minhas práticas, em quase tempo integral, né? Ele falou, eu só parava as práticas para cuidar do meu ducado, das minhas finanças, mas fora isso, eu não tinha mais relações com a minha mulher, não queria saber mais dela, preferia fazer tudo isso com o reino espiritual. Segundo ele fazia até sexo com o reino espiritual. E
E ele me contando isso, eu fiquei meio que embasbacado, né? Tipo, caramba, não imaginava. E eu perguntei, né? Depois que ele me contou essa história toda, ele falou que a moça dele foi embora, ele entrou em ruína, né? Isso partiu o coração dele, porque só depois ele percebeu o fundo do poço que ele tinha ido, de perder o grande amor, né, da vida dele pela magia. Só que em vez dele tentar recuperar a moça por magia, ele foi se afundando cada vez mais no abismo aí da Goetia, né? Não só da Goetia, né? Ele falou que Goetia era um termo inexistente na época, né? Que eles usavam um termo de demônios mesmo, de chamar os demônios, de conversar com os demônios, né? A arte de invocar os demônios. E ele me contando, né? Foi me contando. E aí eu perguntei, tá, então se você praticava, a prática, né, na sua época era semelhante à nossa atual? Ele deu uma gargalhada e falou que nós fazemos brincadeira de criança, não Goethe. Eu falei, eita. Aí eu falei, por quê? E aí ele continuou contando. Ele disse que, segundo ele me dizendo, né, que o ritual era feito com um preparo muito grande, né? O ritual para você evocar uma entidade era de um preparo tremendo, ficava em jejum, ficava abstinência. Eu falei, mas os grimórios falam isso. E ele, sim, só que nós seguíamos aquilo à risca, né? E fazíamos mais. Matávamos gado, ofertávamos sangue, né? Isso era uma prática comum, segundo ele dizia, para ter um contato e uma relação mais próxima com esses seres. Aí eu perguntei, né? Eu falei, mas então oferecer sangue torna mais fácil a materialização, a manifestação? Ele falou sim, porque o sangue é energia pura. Por que você acha que nós pedimos que vocês cortem para nós frango? Não é porque nós gostamos de comer galinha, né? Ele deu uma gargalhada e falou, é porque nós aurimos daquela energia que é a energia vital mais forte, mais pura que tem. Então isso torna a coisa mais intensa, a nossa ação fica mais intensa, o nosso poder de manifestação no vosso plano é bem maior. Aí eu, interessante. Calma, gente, não faço sacrifício, não gosto de matar bicho, por mais que eu seja da Umbanda, Candomblé e tudo mais, não gosto, tá? Não é algo que eu gosto de fazer nas minhas práticas, mas segundo o que ele disse, isso era algo bem comum na época, né? E também me informou que as entidades se manifestavam de forma bem mais concreta, né? Ele me disse, vocês ficam vendo... Ele começou a debochar, né? Da próprio Exu. Começou a debochar e fazer provocações, né? Vocês ficam vendo demônio em fumaça, demônio em espelho, demônio nisso, demônio naquilo. Na verdade, vocês não estão vendo nada a não ser o reflexo de vocês mesmos. Eu falei, eita! Só as broncas, só as patadas, né? E aí ele continuou dizendo que na época dele, o Daimon, eles faziam todo esse preparo, todo esse sacrifício e tudo mais, pro Daimon se manifestar de fato, né? E aí ele me disse que de fato havia materializações constantes, perturbações, segundo ele, né, constantes, porque de tanta energia que ele usava ali, a coisa saiu do controle, então ele chegava ao ponto dele não conseguir mais controlar. E aí é isso, né? Ele foi me contando diversas coisas de como era o sistema de Goetia, que não tinha esse nome, na época dele, como ele praticava, como ele se preparava, como ele fazia, como ele conversava. E eu achei super interessante, porque eu não imaginei que o meu Exu era praticante de Goetia ou de magia grimorial. E, tipo, fez todo sentido. Nossa, um ancestral meu que me guia, tá me trazendo pra um caminho e tal. Então fez muito sentido na minha cabeça, né? E foi assim que o Exu me contou, né? Os segredos dele da Goetia, né? Ele falou, me contou de algumas entidades para eu contatar, que eram mais fáceis de ter contato do que outros. Eu perguntei se ele tinha contato com esses seres, e ele falou que sim, até os dias de hoje, que né, ele evita por causa de tudo que ele viveu no passado, então a energia dele, meio que quando ele, segundo o que ele me disse, né, quando ele se aproxima demais dos Daimons que ele tinha mais costume de evocar, a energia dele meio que se acopla com esse Daimon, se funde, aí fica muito densa e fica muito ruim pra ele, né? Isso ele me contando, se é verdade ou não, não sei, né? Mas foi o que ele me contou. Então ele evita, mas ele sabe onde eles habitam, sabe o mapa para chegar até eles e tudo mais. E eu falei, bom, isso é interessante, né? É interessante porque talvez eu possa usar Exu nos meus rituais de Goetia. Fazer uma magia do caos aí de Goetia com Exu, vamos ver o que dá. Aí ele me deu uma bronca e falou que jamais. Ele falou que hoje ele trabalha, né, como um ancestral e não pra fazer Goetia nem nada. Eu falei, tá, né, mas quem sabe um dia.
Aí deu uma gargalhada e não respondeu nem sim nem que não. Então vai que futuramente eu consigo usar o eixo morcego aí. Já pensou, gente? Eu incorporado com o eixo morcego, falando com os Daimon, que treta que ia dar? Loucura da minha cabeça, né? Não que eu vou fazer isso, e se um dia eu fazer, eu tenho que estar muito mais experiente do que hoje. Pra não dar tanta merda, né? Porque a chance de dar merda é muito grande. Mas... Aí ele me contou, continuou me contando a vida dele, né? Ele contou que ele terminou a vida dele em um estado de ruína, né? Trancado no castelo dele, e que as pessoas o conheciam como uma espécie de vampiro, né? A lenda dos vampiros estava em voga, né? Estava em alta na época. Ele falou pra mim que isso era 1700 e pouco, 1800 e pouco, né? Que ele viveu lá no norte da Europa, pra esses lugares da Europa aí. E aí ele falou que essa coisa de vampiro estava muito em alta na época, na onde ele vivia ali, na região que ele vivia, e as pessoas começaram a chamá-lo de o Duque Vampiro, né? Ou o Duque Nosferatus, ou... E aí ficou essa fama de morcego, e por isso que a Falange vem, né, chamar Exu Morcego e tudo mais. E aí eu falei, nossa, agora faz todo sentido, né? E aí, bom, os segredos mesmo, eu sei que eu dei um clickbait aqui nesse vídeo falando dos segredos da Goetia que ele me contou. Ele me contou sim, né, muita coisa que me ajudou a evoluir no sistema. Ele me contou, inclusive, de como os Daimons usam nossa sombra para nos prejudicar, né? Que ir com muita sede ao pote não é o ideal para quem quer praticar Goetia, né? Porque, apesar de Goetia, né, ser o sistema dos desesperados, ao mesmo tempo é o sistema que pode te deixar mais maluco ainda do que você já foi até ele. E tudo isso que me ensinou foi meu Exu, né? Não foi Grimório, não foi Daimon, não foi ninguém. Foi meu Exu que foi me orientando, né? Então eu queria trazer esse caso para vocês porque, sim, minha gente, há um paralelo entre nossos ancestrais e as práticas grimoriais, porque são medievais, né? É meio óbvio, eu sei, mas eu nunca tinha parado, né, para perguntar, para falar algo, porque era assim, eu já fui em terreiros onde descia Exu Morcego, e eu nunca perguntei isso, né, pro seu morcego lá dos outros terreiros. E quando eu perguntei pro meu, né, ele me contou coisas que eu fiquei, mano, é isso, sabe? Faz todo sentido o que esse cara tá falando e talvez, ele pode até, sei lá, mentir pra mim, mas não acredito que seja isso, né? E, bom, é isso, gente. Esse caso aqui é mais curto, só queria trazer pra vocês a experiência, né, do paralelo que eu tive entre Exu e Goetia, porque eu acho que é bem interessante, né? Sem misturar coisa. Por favor, não misturem coisa. Eu não tô falando aqui que Exu Morcego é um Daimon ou que um Daimon é um Exu. Não, não disse isso. Eu disse que cada um no seu quadrado, mas como Exu foi um ser que já viveu em terra, né? Ele foi um espírito encarnado e hoje é um ancestral que trabalha, né, em prol da libertação, das coisas ruins e tudo mais, para se purificar, né? Aí dá pra fazer esse paralelo, né? Eu perguntei pra ele e ele começou a me dar uma aula de Goetia, sabe? E foi isso. Depois eu nunca mais perguntei sobre, né? Nunca mais tive um contato com ele sobre Goetia. Mas eu entendo que ele realmente sabe mistérios, assim, que... Caramba, eu fiquei muito, muito chocado. E aí eu entendi porque que ele é o Exu Morcego, né? Porque ele acabou me explicando a história dele. Isso eu conversando com ele. Aí eu fiquei curioso, eu falei, mas será? Porque com Daimon, com Exu, eu sempre tenho 30 pés atrás. Mas será? Aí cheguei e fui no Google. Pesquisei a história de Exu Morcego. Pesquisei a história de Exu Morcego e realmente batia com tudo aquilo que ele tinha me dito. Eu fiquei, mano... Mano... Sabe quando você não tem reação? Você não sabe nem o que falar? Foi exatamente isso. E bom, gente, é isso. Meu cachorro tá começando a latir aqui. Vai ser difícil continuar esse vídeo. Então, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Precisar de trabalho de magia, serviço oracular, cursos e tudo mais, chama que a gente faz acontecer. Também dou mentoria, caso você queira aprender magia, só que comigo é do básico mesmo. Vai ter que meditar, enviar relatório e tudo mais. Comigo funciona assim, tá bom? Quiser aprender, chama. Você não vai aprender um sistema, você vai aprender a magia de verdade, tá bom? É isso. Falou!